Tecido conjuntivo, cartilaginoso e tecido ósseo. Foi o que a gente falou hoje. Joga na tela que eu vou falar os pontos principais para vocês. Lembrando que essa é a aula 48.2. O nosso assunto, histologia animal, tecido conjuntivo, parte 2. Tá bom? Então, tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele apresenta consistência firme, mas não é rígido como tecido ósseo. Legal, isso aqui eu falei logo no início da aula. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Essas partes em azul, né, são as partes onde tem cartilagem aí. Uma situação que eu lembrei também são que sempre onde tem encontro entre ossos, existe tecido cartilaginoso. Haja a nossa vista aqui, ó. Isso aqui é o fim do fêmur. Isso aqui é a cabeça do fêmur. Então, aqui ele vai se encontrar com a parte do joelho. Aqui ele vai se encontrar com a parte pélvica, entendeu? Com o osso ilíaco, enfim. Então, sempre vai ter a cartilagem ali permeando isso. E aquela questão também das vértebras, lá que eu falei, que eu dei como exemplo, a hérnia de disco. Função dos ossos, qual será? Sustentação, reveste superfícies articulares, dos ossos não, né? Função do tecido cartilaginoso. Sustentação, reveste superfícies articulares, facilitando seus movimentos, ok? Uma observação é que a substância intercelular é formada por fibras colágenas e elásticas e por células do tipo condrócitos. Portanto, a matriz intercelular, no caso do tecido cartilaginoso, ela é muito rica em quê? Fibras colágenas e elásticas, que vão dar essa consistência intermediária para esse tipo de tecido, né? Uma vez que o tecido cartilaginoso, ele é um tecido muito maleável, né? Ele nem é totalmente flácido, mas também não é totalmente rígido. Falamos aí também sobre o tecido conjuntivo ósseo, tá bom? Quais são as funções do tecido conjuntivo ósseo? Também são sustentação, movimentação do corpo, aliás, até porque eles servem de apoio para os músculos, né? Na inserção ali dos tendões, que são esses músculos inseridos nos ossos através dos tendões é que vão permitir com que a gente faça os movimentos desejados pelo nosso cérebro, né? Reservatório de minerais, cálcio e fósforo. Proteção, por quê? Porque ele protege o cérebro, medula espinhal e os órgãos do nosso organismo, né? Através dessa estrutura óssea que a gente tem, é que além da sustentação que que a estrutura óssea da gente ela permite, além da sustentação, ela também serve como proteção para os órgãos da gente, né? Formação de células do sangue. Ela tem lá tecidos hematopoéticos, que são tecidos que são fabricadores de sangue, tá bom? Que a gente vai estar vendo isso na próxima aula. Também trata-se de um tecido de sustentação definitivo, mais duro e mais forte que a cartilagem. Essa é uma função também interessante do osso, né? Uma característica que ele é mais forte que a cartilagem e a gente chama de sustentação definitiva, porque ele não é flácido, ele não é meio termo, ele é rígido e, portanto, ele dá essa sustentação. Contém 3 tipos de células: osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, que vão ali cuidar da questão da regeneração óssea, né? Da rigidez do osso, da questão também de fabricação de mais células, né? Participar ali da reposição óssea, tá? Então, essa foi a aula de hoje, esses foram os temas, né? Tecido cartilaginoso e tecido ósseo, e falamos aí sobre os pontos-chave de cada um desses assuntos, tá bom? Agora a gente vai para a nossa atividade e ver aí de que forma que a gente pode encontrar isso numa questão do Enem, por exemplo. Se liga aí. É isso aí, você que entendeu tecido cartilaginoso e tecido ósseo, você vai se virar muito fácil com essa atividade que vem por aí. E se você não entendeu, se liga muito, porque muitas vezes, quando a gente está comentando a questão, a gente também acaba explicando muitas coisas que ficaram para trás, né? Agora, também você dizer que não entendeu é até radical demais, né? Mas você que teve dificuldade aí, se liga, que passou a revisão, mas aqui na nossa atividade você também pode continuar tirando dúvidas,
Tá bom? Vamos lá, joga na tela. Questão 1. O esqueleto do feto é formado por cartilagem e posteriormente substituído por tecido ósseo em um processo chamado de ossificação endocondral. Em relação aos tipos de cartilagem estudadas no tecido conjuntivo cartilaginoso, qual seria a cartilagem no esqueleto de um feto? Tá? Seria a cartilagem elástica, a colágena, a hialina, a óssea ou a fibrosa? Qual será, em termos de características, o tipo de cartilagem que estariam presentes ali no esqueleto do feto ali? Lembrando que é uma cartilagem em processo, como é que eu vou dizer, de maturação, né? Qual seria? Fibrosa, óssea, hialina, colágena, elástica ou vice-versa? Se você marcou hialina, você está certo. Certa resposta. Lembrando que todas essas outras questões têm a ver com o que a gente viu, sim, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem, às vezes, questões que não têm nada a ver com o assunto e que fica mais fácil ainda de você eliminar, né? Você ir por eliminação. Nesse caso aqui, realmente, você poderia confundir com algumas dessas outras. Mas no caso aqui, hialina é a resposta correta. 2. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do corpo, tais como orelha, nariz, traqueia e regiões articulares. Sobre esse tecido, marque a alternativa correta. A. O tecido cartilaginoso, assim como a grande maioria dos tecidos conjuntivos, apresenta-se rico em nervos. Acho que não, hein? B. O tecido cartilaginoso é um tecido resistente que possui matriz extracelular rica em sais de cálcio? Não, tá? O tecido cartilaginoso é um tipo de tecido epitelial? Essa aqui não. D. Osteócitos, condrócitos e condroblastos são células encontradas no tecido cartilaginoso? Olha aí, pode ser, hein? Vamos ver. O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Essa aqui é mais certa, tá bom? O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. Por que eu estou falando aqui que, quando eu cheguei aqui na D, eu falei, pode ser. Porque como a gente estudou osso, essa questão pode te confundir, entendeu? Você vai... pode misturar um assunto com outro. Por isso que eu falei, pode ser, porque quem está lendo pode achar que é essa, entendeu? Então, osteócitos, condrócitos, condroblastos são células encontradas no tecido cartilaginoso. Não, tá bom? Mas a letra E é aquilo que eu enfatizei no início da aula. O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos. 3. São exemplos de células representantes no tecido conjuntivo ósseo: condrócitos e condroblastos, melanócitos e mielócitos, trombócitos e trombinas, osteócitos e osteoblastos, olha aí, hein? Fibrócitos e mieloblastos. Qual dessas opções tem aqui duas células dois tipos de células que são representantes do conjunto, que estão presentes ali no tecido conjuntivo ósseo? Letra D de dado, pessoal. Osteócitos, osteoblastos e teria também os osteoclastos, tá bom? Mas nesse caso aqui só tem as duas. Número 3, aliás, agora é o número 4, né? O tecido conjuntivo ósseo é rígido e mais forte que a cartilagem. Bom, isso é fato, né? Cite as funções desempenhadas pelos ossos, né? Pelo tecido ósseo. Quais seriam essas funções, pessoal? Lembrando que o tecido conjuntivo ósseo é rígido e mais forte do que a cartilagem. Por quê? Porque ele é mais rico, por exemplo, em cálcio e fósforo. Beleza? O tecido ósseo, ele é um tecido vascularizado. Já a cartilagem não. Tá bom? Então, vocês percebem que existe sim umas características que diferem bem
o tecido cartilaginoso do tecido ósseo. Agora, uma coisa que é interessante, que o osso, por mais rígido que ele seja, ele ainda é inervado e vascularizado. Já o tecido cartilaginoso, que pela lógica era mais fácil de ser vascularizado, né, pelo fato dele ser mais maleável, ele já não é. Olha que coisa assim intrigante, né? Então, cite as funções desempenhadas pelo osso. A sustentação, né? O que mais? Ele vai servir também de proteção, entre outras funções. Por quê? Porque ele protege, além de sustentar, ele protege os nossos ossos, né? A produção sanguínea também é uma das funções do osso. Mas vamos lá ver. Sustentação. Por quê? Porque ele vai dar sustento para os nossos músculos, tá? Movimento serve de apoio aos músculos também. Isso aqui é interessante falar para você. Como assim, professor? Serve de apoio aos músculos. Ou seja, pessoal, para que eu faça esse movimento aqui no meu braço, é preciso que o meu cérebro mande uma informação. Legal. Mas, se eu tenho osso, é o osso que puxa? Não, quem puxa é o músculo. Para que o músculo puxe o meu braço para fazer o movimento que eu quero, é preciso que exista o osso, senão o músculo ia estar preso aonde? Entendeu? Então, esse músculo ele tem que estar inserido no osso através de o que a gente chama de um tendão, né? E esse tendão, no momento em que eu contraio, ele puxa o osso para cima. Então, por isso que diz, quando a gente fala ali, ó, movimento, que ele serve de apoio aos músculos, a gente está se referindo a isso. Reservatório de minerais. Quais são os minerais? Cálcio e fósforo, principalmente, né? São os minerais contidos aí nos ossos. Proteção, ele protege aí o cérebro através do crânio, medula espinhal através da coluna vertebral, né? Então, o osso também tem essa função de proteção e a formação de células do sangue, como eu falei. Beleza? Então, se você colocou aí na sua resposta essas funções, ou pelo menos 3 delas, a gente já pode considerar que você estava ligado aí na situação e acertou a questão. Beleza? Joga na tela. Vamos lá para a última questão. 5. Nos ossos são encontrados canais situados paralelamente à superfície do órgão, por onde passam capilares responsáveis pela nutrição e oxidação do tecido. Esses canais, que são circundados por anéis concêntricos de osso, são chamados de, né? Aqui, ó. Lacunas. Isso tinha na imagem que a gente viu lá, tá, pessoal, durante a aula. Canais de Harvey's, né? Lamelas. Canais de Volkmann. Canais cartilaginosos, né? Esses canais, vamos ler daqui, ó. Esses canais que são circundados por anéis concêntricos de osso são chamados de quê? Se você lembra lá da imagem, eles são os canais de Harvey's, tá bom, pessoal? Então, se você marcou a letra B, vou falar que nem um professor meu, né? A letra B de nádegas, né? Você marcou a letra certa, tá bom? Letra B de bola, então a questão 5, canais de Harvey's. Vocês não esqueçam essas características. O tecido ósseo é um tecido mais rígido, imprime aí para o nosso organismo, né? Ele está ligado à sustentação, proteção, produção sanguínea, entre outras funções. Já o tecido cartilaginoso, que foi o primeiro que nós falamos agora, lembrando, ele é um tecido conjuntivo ósseo, ele é um tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo, é isso que eu quero falar, que estou me confundindo. Retomando aqui meu raciocínio. O tecido cartilaginoso, ele é um tecido conjuntivo, beleza? Porém, ele é uma exceção com relação à vascularização, tá? Ele é um tecido conjuntivo, mas não é vascularizado, ok? Isso é o cartilaginoso. Já o ósseo é um tecido mais rígido, porém, ele é muito vascularizado e tem uma atividade metabólica muito intensa internamente, a ponto até dele servir para a produção sanguínea no nosso organismo, que é o fluido vital aí para a gente sobreviver, tá bom? Então, vocês viram as importâncias entre
um tecido e outro, né, um cartilaginoso e o ósseo, lembrando que os dois são tecidos, são tipos de tecido conjuntivo, mas nós falamos aqui sobre suas características diferentes, né? Para que um serve, para que o outro é tão importante, no caso do cartilaginoso, a questão da absorção de impactos entre um encontro de ossos, tá bom? Falamos da questão da orelha, a colagenase aí que é presente nessa matriz intercelular desse tecido cartilaginoso, que faz com que ele tenha essa flexibilidade, né? Até porque das fibras elásticas também que estão presentes nele, tá bom? Já o osso tem ali o cálcio, o fósforo, por isso a gente precisa se alimentar, claro, que em quantidades necessárias para fortalecimento dos nossos ossos, de alimentos que tenham aí cálcio e fósforo. Também servem muito para a nossa estrutura óssea, né? Para melhorar a qualidade da nossa estrutura óssea. Então, esse foi o assunto de hoje, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo. Estamos em casa, vamos para frente, até a próxima.